O vídeo que eu queria falar hoje com vocês, ele é um vídeo que é de um assunto que ele não chega tanto em lives. Já chegou em algumas lives, sendo perguntado para mim por assinantes do meu canal, mas também muito por alunos, alguns alunos, e até por fãs mesmo em eventos, né? O argumento de que a família da pessoa, no caso que está falando comigo, ela não dá apoio para a escolha do sujeito, da artista ou do artista. E geralmente o pessoal que comenta isso são adolescentes. São meninas, meninos que estão se descobrindo como artistas e acabam entrando numa fronteira de autoafirmação, não só naquilo do que gostam, mas principalmente para seus pais. São as pessoas que dão o sustento para esses jovens, que bancam as coleções de quadrinhos deles, que compram o material de desenho deles, que pagam os estudos deles. Então, chega o moleque, a menina e fala assim: pô, meus pais não entendem, eu adoro isso, eu quero trabalhar com isso, é difícil, a pressão lá em casa é muito grande. E isso é o que chega até mim, porque às vezes a situação é um pouco mais pesada, assim. Às vezes tu tem moleque que diz: porque meu pai fala que é um lixo o que eu faço, que o que eu faço não é profissão, a minha mãe acha que é besteira, coisas do tipo, sabe? E eu procuro explicar uma coisa que eu vou falar aqui também, mas acima de tudo eu dou um paralelo com a minha adolescência, a minha infância. Eu tive um ambiente que ele é muito... Ele é um ambiente que foi muito propício a eu gostar de desenho, a gostar de quadrinhos, de animação e tudo mais. Porque o meu pai, ele era desenhista, o meu pai, ele colecionava quadrinhos, ele curtia comigo, pelo menos, séries de Tokusatsu, Ultraman, Spectreman, Ultra Seven, a gente via Space Ghost. Eu era muito pequeno, eu tinha 5, 6 anos quando ele veio a falecer, mas todas as lembranças que eu tenho com ele estão muito relacionadas com isso. Toda essa coisa, ela é muito relacionada com o que me cerca hoje, né? Tudo isso hoje me cerca no ambiente profissional também. E o meu pai, ele precisou fazer um concurso público, ele se tornou desenhista técnico da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Isso é uma coisa que às vezes eu comento em entrevistas. E a minha mãe, que hoje ela está com 79 anos, mas ela é aposentada. A minha mãe, ela foi costureira. Ela trabalhou com confecção, ela fazia muito desenho de moda, muita coisa. Entre croquis para vestidos de noiva, vestidos de festa, roupas casuais. Ela trabalhou primeiro como funcionária, depois ela montou o ateliê dela, trabalhando com poucos clientes, mas constantes, né? Então esse ambiente, por gostar de desenhar, de criar, ele estava sempre presente na minha infância. Com a partida do meu pai, o gosto pelos quadrinhos ficou somente comigo, mas a minha mãe, ela incentivou, procurou sempre incentivar. Depois da morte do meu pai, a minha mãe abriu mão de ficar perto da família dela, aqui no interior do estado, para permanecer na cidade. Em parte porque ela tinha, né, como eu falei, já o hábito de trabalhar com costura no ateliê dela. Ela tinha clientela já dela aqui, mas conversando com ela, já adulto, assim, ela me comentou que ela já via desde pequena que eu gostava de desenhar e achava, isso não é uma realidade hoje em dia, né? Tu pode morar em qualquer local do mundo, tu pode buscar informação, instrução e tudo mais, mas ela achava que morando aqui em Porto Alegre, para quem não sabe, então eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, meu estúdio, minha escola fica aqui no Rio Grande do Sul,
ela achava que ficando aqui eu teria mais possibilidades para me aperfeiçoar, pra, de repente, né, estudar mais a respeito disso e quem sabe atuar num mercado que ela sabia que existia. Provavelmente porque o meu pai conversava com ela a respeito disso e tudo mais. Então, esse ambiente apoiador que eu tive com a minha mãe, muitas pessoas às vezes não têm. Então, eu sempre digo para essas pessoas que falam comigo assim que tem que ter paciência, porque o seu pai, a sua mãe, talvez eles sejam radicais por se oporem ao teu gosto pelo desenho, por animação, por qualquer outra coisa, porque eles não possuem um parâmetro. Eles não possuem um parâmetro para saber se aquilo realmente vai dar uma estabilidade, se aquilo vai ser, como é que se diz, um porto seguro, eu não diria, mas algo que o filho, que a filha possam atuar com mais garantias, com mais previsões e tudo mais, né? Existe também todo um aspecto paralelo de que essa falta de parâmetro é um aspecto, tá? Mas o outro que eu quero comentar é que, às vezes, o próprio pai ou a mãe, eles podem ter tido algum anseio, alguma meta que precisaram abrir mão. Tu vai passar na frente. Não? Mas tu passou. Tu passou na frente. O que foi? Conta pra mim. Sério? Quer vir no colo? Quer vir no colo? Vem cá. Vem. Sobe aqui. Fica com o pai. Isso. Deita. Deita aí. Baixa esse rabo para não tapar o lente da câmera. Obrigado. Então, eles podem ter tido, de repente, uma escolha deles que precisou ser abandonada por a falta de parâmetro dos pais deles, ou até mesmo eles tentaram, não houve um retorno, não foi fácil e precisaram abrir mão, e podem ter constatado que isso pode vir a acontecer com você também, com você jovem que quer se tornar um artista, quer se tornar um músico, se tornar um programador, se tornar um escritor, sei lá eu. E nota que agora eu abri o espectro, né? Parece que vai para um monte de outras profissões, um monte de... E geralmente é muito ligado à arte, porque é uma coisa que tem um consumo tão imediato e intenso que parece que tu não consegue mensurar um valor ou uma lógica de produção que possa, para a cabeça de um leigo, situar você dentro desse processo. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é que se você tem um ambiente conflitante, de repente, com essas coisas que você gosta, se ponha no lugar do seu pai e da sua mãe, se você já não fez isso, óbvio, mas veja também outros aspectos que talvez não tenham ocorrido. Acho que o principal deles é, além da falta de parâmetro, o fato de que você está vendo pelo seu lado e o teu conhecimento sobre o assunto, se ele não é pleno, ele é grande o suficiente que já justifica esse teu ímpeto, essa tua gana de poder fazer isso, e a ponto de contradizer ou peitar ou discutir com o teu pai, com a tua mãe, que às vezes não tem informação nenhuma. Aí você pega históricos de autores como o Jim Lee, como o Osamu Tezuka, que estudaram medicina, por exemplo, se formaram, e aí quando tiveram o diploma, tá aqui, pronto, eu fiz o que você quis, agora eu vou fazer o que eu quero. Não sei, eu não tô dizendo que a história foi assim, mas entende? Falar desses caras, de repente, para seu pai, para sua mãe, vai ser muito efêmero. Quem é o Jim Lee na fila do pão para o teu pai e para tua mãe, às vezes? Não tem, é muito intangível. Então, o Tezuka vai falar do mangá, vai explicar do histórico do Osamu Tezuka no mangá, explicar
por que ele deixou de ser médico para fazer isso. Aí é muito intangível, ele precisa ter o parâmetro real. Às vezes, quando você faz uma escolha... Eu por exemplo, eu dei aula de quadrinhos dentro da universidade também. E no curso de jogos digitais lá da Unicinos, onde eu trabalhei em paralelo com a minha carreira naquele período ali, e trabalhei, muito louco isso, era a faculdade de jogos e estava eu lá trabalhando com desenho, com quadrinhos. Muitos pais tinham que conversar com os coordenadores de curso e saber com eles, né, afinal de contas, qual que é a real, né, qual é o mercado para isso. E a mesma coisa aqui no estúdio, às vezes tem pai que vem trazer o filho ou a filha, porque, sei lá, ele gosta de mangá, ele gosta de super-herói, ele viu o filme dos Vingadores, ficou vislumbrado e ele quer trabalhar com isso e não sei o que mais. Aí, como ele ainda depende do pai e da mãe para poder tomar essas decisões, às vezes de se aperfeiçoar, às vezes tem os pais que eles perguntam, escuta, tem mercado para isso? Como é que funciona, né? Então, isso é legal, isso é um ponto até que as coisas vêm mudando, mas tem ainda muita gente que tem a resistência da família. E às vezes nem é tanto. Às vezes é mais impaciência do moleque, da guria, de ouvir o lado do pai, da preocupação da mãe e corta todos os laços, sabe? Queima pontes, como se diz. Tira toda e qualquer possibilidade de uma troca, sabe? De um apoio para tu poder ter o suporte, né? Ter essa ajuda tremenda da tua família. E é por isso que eu comento, sabe? Tenha paciência. Se o teu pai, se a tua mãe, ele é um pouco enérgico com essa opinião, se você já teve árduas discussões, mesmo tu tentando ter a calma que eu estou sugerindo, é a maneira que eles têm de dizer que te amam, sabe? Lembra disso, porque quando tu for um pai, tu for uma mãe, tu tiver a tua família e se tudo correr certo, você for uma pessoa ponderada, sabendo fazer as suas escolhas, você vir a trabalhar com isso também. Aí eu já estou falando isso porque pode ser qualquer outra coisa, sabe? Eu abri o leque agora, né, na explicação, um monte. Você vai se colocar no lugar deles, né? Você vai ter que ouvir os anseios das pessoas que dependem de você. E você também tem que respeitar essas pessoas às quais você depende. Da mesma forma que tem que deixá-las tranquilas. Então, se você tiver que tirar boas notas, cara, você tem que tirar boas notas, você tem que ter uma instrução, você tem que estudar. Se você tiver que fazer uma faculdade, né, escolha então um curso superior que possa ter uma base para as coisas que você gosta. Caso o que você já gosta de fazer não esteja diretamente dialogando, né, com algum mercado específico, tem até um curso superior para isso, mas faça boas escolhas acadêmicas e você vai estar mostrando que é uma pessoa ponderada e vai ter esse respeito, ou pelo menos esse hiato, essa pausa nas possíveis brigas e discussões de ponto de vista sobre trabalhar com alguma coisa que você ama e para eles não é nada, é só um hobby ou uma febre passageira que ele não sabe se isso vai durar um verão, um ano, uma semana, uma década, sei lá. E quem está falando isso é um cara que, apesar de ter tido apoio de minha mãe, e tinha o meu pai que dava muito incentivo também para isso aí quando estava vivo, eu passei uma pré-adolescência, adolescência e início da vida adulta ouvindo muita piadinha do tipo assim, isso não é profissão, você trabalha mesmo com isso, né? E às vezes as coisas, elas no início poderiam parecer para machucar, mas essas coisas não pagam os teus boletos. Essas coisas
não estão ali do teu lado quando tu tem um prazo para cumprir ou tudo mais. E aí você depende não só da tua agilidade, do teu conhecimento para enfrentar esses desafios, mas aquela bateria de energia eterna ali do teu lado, que são as pessoas que você ama, são todos os motivos que tu tem para vencer todos os prazos e todas as dificuldades e tudo mais, tá? Eu acho que é uma boa. Então, tenha paciência com o teu pai e com a tua mãe. Vai lá e tenta conversar com ele, saber como era quando ele era mais jovem, quando ela era mais jovem, quais eram as coisas que eles gostavam de fazer e se eles já tentaram fazer isso profissionalmente. Isso é muito bom. Às vezes falta esse diálogo. Em tempos que a gente está tendo que ficar todo mundo confinado em casa, até esse é o tipo de coisa que é muito bom saber do outro, né? Então é isso, tá? Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se isso lhe disse em algum respeito, em algum aspecto da tua vida, seja se descobrindo como artista ou, né, já na tua jornada como adulta, feito, compartilhe, comenta aí se você também já teve esse tipo de conflito antes de estudar em algum segmento, tirar uma faculdade, ou até você fez uma faculdade porque era o que a sua família queria, mas você sempre gostou de alguma outra coisa. Diga aí nos comentários, tá? Um abraço e até!